Alô, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de clínica médica do Eu Médico Residente. Sejam muito bem-vindos ao nosso plantão de recursos para a Santa Casa de Misericórdia, Belo Horizonte, prova de acesso direto 2026, clínica médica. Vamos comentar aqui as questões de clínica médica que, na nossa opinião, cabem recursos, seja um recurso para anulação da questão, seja recurso para mudança de gabarito. A prova de clínica médica da Santa Casa de BH foi uma prova baseada em casos clínicos, alguns deles contendo imagem de eletrocardiograma, como a gente pode ver nessa questão que a gente vai comentar, tiveram imagem também de radiografia de tórax, foram 15 questões de clínica médica e eles cobraram alguns temas de forma repetida, como, por exemplo, pneumonia, meningite. Então, teve mais de uma questão de meningite, teve mais de uma questão de pneumonia, tiveram questões de cardiologia também, como essa que a gente vai comentar. Então, vamos ver essa questão. De número 19, tá? Paciente do sexo masculino, 59 anos, tabagista e hipertenso, procura o pronto atendimento por dor torácica opressiva, iniciar a cerca de 60 minutos, irradiando para o braço esquerdo, associado a sudorese fria e náuseas. Então, um quadro muito típico, muito característico de síndrome coronariana aguda, ainda mais no paciente tabagista, hipertenso, de alto risco cardiovascular. Relata episódio semelhante a 6 meses, mas de curta duração. Então ele deve ter tido uma angina lá atrás, talvez uma angina instável, e agora ele está com um quadro, olha só, de síndrome coronariana aguda muito suspeito, uma dor mais prolongada de 60 minutos. No exame físico encontra ansioso, corado, PA ok, 132 por 78, frequência cardíaca 92, saturação DO2 em ambiente 96%. Frequência respiratória 18. Ausculta cardíaca com ritmo regular, sem sopros. O exame físico da síndrome coronariana aguda, na grande maioria das vezes, ele é normal, tá? Então isso não afasta de forma alguma um infarto ou uma síndrome coronariana aguda. Laboratório inicial, isso aqui é curioso, tá? É um erro do enunciado. Na prática clínica não era para esse paciente ter feito curva de troponina, como eu vou demonstrar a vocês, mas não vamos brigar com o enunciado. Fez curva de troponina, foi positiva. No contexto de um paciente com a dor aguda, a gente tem aí critério já para infarto, no mínimo sem supra. Mas lembrar que síndrome coronariana aguda, a gente precisa avaliar o eletrocardiograma para determinar se é um síndrome com supra ou sem supra. Glicemia ok, 128, creatina 0,9. Considerando um diagnóstico, qual conduta entre as abaixo não, presta atenção ao que ele pergunta, não reduz, olha só, mortalidade na fase aguda. Então ele está se referindo à mortalidade, ok? Quando a gente olha o eletrocardiograma, a gente vê muito claramente um supradesnivelamento de ST em V1, em V2, V3, V4, V5 e talvez aqui se a gente forçar um pouquinho em V6, mas claramente de V1 a V5. Então é um infarto anterior, certo? Um infarto com supra-DST. No infarto com supra-DST não cabe dosagem de troponina, muito menos série A troponina. Então é curioso ele ter feito aqui uma dosagem de troponina seriada, tá? Não precisaria disso, isso atrasaria a condução desse paciente. Então infarto com supra, prioridade é o quê? É abrir a artéria, é reperfusão. Temos a possibilidade do trombolítico, temos a possibilidade de fazer a angioplastia primária, tá? Então, na letra A, ele diz, iniciar imediatamente a S, inibidor da P2Y12, poderia ser o ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, beleza, isso está correto, então dupla integração plaquetária, no infarto com supra a gente faz rápido, no sem supra, se o paciente for fazer o cateterismo nas próximas 12 horas, você pode até omitir o inibidor do P2Y12 e deixar para fazer na sala de hemodinâmica, tá? B, realizar reperfusão mecânica imediata por angioplastia primária, isso reduz mortalidade? Reduz sim. A bronca vem agora, tá? Letra C, que foi o gabarito divulgado, administrar oxigênio suplementar, isso não reduz mortalidade. A gente tem evidência de estudo mostrando que se a gente oxigenar demais o paciente pode até ser deletério. Então, só com saturação menor do que 90% é que a gente vai ofertar oxigênio. Então, não tem nenhuma indicação de ofertar oxigênio para esse paciente. Então, administrar oxigênio suplementar para esse paciente não está indicado e não vai reduzir mortalidade. E letra D, ele fala monitorizar e manter analgesia com morfina se necessário. Perceba, monitorização, galera, não é uma intervenção, tá? Você vai monitorizar esse paciente? Claro que vai, mas monitorizar não modifica desfecho, porque não é uma conduta terapêutica, então isso não vai reduzir mortalidade, isso aqui está errado. E a analgesia com morfina também não diminui mortalidade. A analgesia com morfina, raramente a gente precisa na prática clínica, eu poucas vezes necessitei de morfina no contexto de um paciente com síndrome coronária aguda, que geralmente responde a nitrato, seja sublingual, seja endovenoso. Então, nem a monitorização, nem a analgesia com morfina diminui mortalidade. Então, letra D também está errada. E essa questão foi dado o gabarito como letra C de casa. Letra C está errada? Sim, está errada. É resposta para essa questão? É. Mas a letra D também está errada, tá ok? Então, a letra D não reduz mortalidade. Então,
essa questão deve ser anulada, porque tem duas respostas possíveis, letra C e letra D. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão, olha só, de número 25, uma das questões sobre meningite da prova. É um paciente do sexo masculino, 61 anos, previamente ígido, é levado a pronto-socorro com febre alta e rebaixamento progressivo do nível de consciência. Ao exame tem uma PA ok, 124,78, frequência cardíaca 104, respiratória 22, temperatura de 39,1, Glasgow de 12. Então, corroborando aqui no exame físico, a febre e o rebaixamento do nível de consciência. Tem rigidez de núcleo, então tem a tríade clássica da meningite. Olha só, febre alta, cefaleia ou rebaixamento de nível de consciência, que está relacionada a síndrome de hipertensão intracraniana e sinais de irritação meníngea. Sem papiledema nem déficit focal. Punção lombar mostrou uma pressão de abertura de 360 elevada, esperada no contexto da meningite, com muitas células. Olha só a quantidade de células no líquor, 1.800. Isso sugere uma meningite bacteriana, ainda mais com 90% de polimorfo nuclear. Glicose bem baixinha, olha só, 28, uma relação do líquor para o soro de 0,35, então tem uma hipoglicorraquia, com a proteína bem elevada, de 320. Então, o achado do líquor é característico de meningite bacteriana, não resta dúvida em relação a isso. Ele ainda não satisfeito, ainda deu a coloração do GRAM. Então, o GRAM identificou, olha só, diplococo GRAM positivo. Diplococo GRAM positivo no LCR, galera, isso é o pneumococo, é o Streptococcus pneumoniae. Neisseria meningitide, o meningococo, ele é GRAM negativo, então não vai ser. Hemófilos influenza também é GRAM negativo. Outro GRAM positivo que pode causar meningite é a Listeria monocytogenes. Só que a Listeria monocytogenes é um bacilo GRAM positivo e não diplococo. Então, diplococo, pneumococo, Streptococcus pneumoniae. País com baixa taxa de resistência à ceftriaxona, que geralmente a gente considera como baixa, uma resistência menor do que 1%, ele pode se referir a baixa resistência à ceftriaxona, então baixa resistência à penicilina. Qual o tratamento direcionado e conduta adjuvante? Então, o antibiótico vai ser a ceftriaxona, tá? Vai ser a ceftriaxona, a gente faz, olha só, em dose para sistema nervoso central, 2 gramas de 12 em 12 horas. E lembrando que tratamento empírico para meningite bacteriana, ou então se a gente documenta que é o pneumococo, a gente vai fazer o corticoide, a dexametasona junto ou antes da primeira dose de antibiótico terapia, mantendo por 4 dias, que diminui mortalidade, diminui sequela. Ah, André, se eu identificasse um meningococo, eu manteria o corticoide? Aí não precisaria. Se fosse, por exemplo, um coco gram-negativo, um diplococo gram-negativo, sugerindo meningococo, não precisaria do corticoide, mas aqui vai precisar. Então, qual seria a resposta correta, André? A resposta correta seria, nossa opinião, letra D, ceftriaxona e mantendo a dexametasona. O gabarito foi dado como letra A, penicilina G endovenosa associada a dexametasona. Perceba, se a cultura mostrasse que esse pneumococo era sensível à penicilina, você poderia até trocar de ceftriaxona para a penicilina G, certo? Cristalina endovenosa. Porém, documentos do Ministério da Saúde e outras fontes consideram a ceftriaxona a de escolha, e se você já tivesse começado a fazer a ceftriaxona, não havia razão para você trocar por penicilina, embora o UpToDate coloque a possibilidade de você trocar, já que a ceftriaxona é o de escolha para o tratamento empírico. Com a cultura mostrando sensibilidade à penicilina, você poderia até trocar, ok? Mas poderia trocar. O de escolha, pelos documentos do Ministério da Saúde, por todas as fontes, é a ceftriaxona, tá? Letra B, ampicilina, gentamicina, que a gente não precisa cobrir gram negativo, foi isolado um gram positivo, e a ampicilina seria para a Listeria monocytogenes. Vancomicina a gente faz no tratamento empírico naquelas localidades que tem uma alta resistência do pneumococo à penicilina / ceftriaxona, que não é o caso, tá? E também letra B e letra C falam sem corticoide. E letra D, na opinião nossa, do médico residente, deveria ser o gabarito. Então, em nossa opinião, esse gabarito deveria ser modificado para letra D, de dado. Tranquilo? Então, 2 questões até agora. Uma que a gente vai pedir anulação e a outra que a gente sugere mudança de gabarito. E a última questão que na nossa avaliação cabe recurso, a gente vai estar aberto aí nos nossos canais, tá? Então, se vocês acharem que cabe recurso em mais alguma questão, pode falar conosco, a gente vai reavaliar e se a gente julgar que cabe recurso, a gente vai auxiliá-los, a gente vai, olha só, concordar com vocês sem problema nenhum. Questão de número 27 agora. Em um plantão em terapia intensiva, essa é bem polêmica, essa eu acho pouco provável que eles modifiquem, mas, em minha opinião, cabe modificação sim. Você é responsável por paciente do sexo masculino, 62 anos, com pneumonia adquirida na comunidade grave, tá? Internado em UTI. Então, quando a gente fala em pneumonia adquirida na comunidade grave, é aquele paciente que vai para a terapia intensiva, vai para a UTI.
Apresenta hipotensão arterial, hipoxemia e necessidade de altas frações de oxigênio, já recebendo antibiótico terapia empírica ampla. Então, paciente que está, olha só, séptico, talvez com choque séptico. Mantém estabilidade hemodinâmica e PCR aumentado. Mantém estabilidade hemodinâmica foi após hidratação e expansão volêmica, então requereria uma norepinefrina, seria um choque séptico. PCR aumentado, procalcitonina aumentar. Então, tem elevação de provas de atividade inflamatória. Qual a conduta sobre o uso de corticoide nesse contexto? Veja, esse paciente tem indicação de corticoide só pelo quadro de choque séptico, tem indicação de corticoide, a hidrocortisona, 200 mg por dia? Não, só se tiver em doses altas de noradrenalina, geralmente ali maior ou igual do que 0,25 microgramas por quilo por minuto, tá? Então, não tem indicação de corticoide no choque séptico, independendo, olha só, da dose de norepinefrina, vai depender da dose de norepinefrina. Em relação à pneumonia adquirida na comunidade, antigamente a gente nem falava-se muito em corticoide como parte do tratamento da pneumonia adquirida na comunidade. Só que em 2025, bem recente, foi publicada uma nova diretriz da Sociedade Torácica Americana, que a gente conhece aqui como ATS. E nessa publicação nova, eles colocam para a gente fazer o corticoide sistêmico, a mesma dose do choque séptico, 200 mg de hidrocortisona por dia, naqueles pacientes com PAC, com pneumonia adquirida na comunidade grave, ou seja, aqueles pacientes que vão para UTI, especialmente aqueles que evoluem com choque, aqueles que evoluem com hipoxemia importante, como foi esse caso, aqueles que evoluem com grande inflamação, com elevação de provas de atividade inflamatória. Então, por essa nova diretriz, o corticoide está indicado na pneumonia adquirida na comunidade grave, naquele paciente que vai para UTI. Então, eles sugerem fazer o corticoide. Alguns estudos e meta-análises mostraram melhor desfecho com o uso de corticoide. Então, letra A, contraindicada em qualquer situação? Não, não é contraindicada em qualquer situação, não. Vai ser contraindicado naqueles pacientes de diabetes descompensado, aqueles pacientes que você documenta uma infecção por influenza, então foi influenza positivo, foi por aspergillus, aí você tende a tirar o corticoide, ou não começar, se não tiver iniciado. Indicar apenas se houver asma associado, não. E aí vem a polêmica. Letra C foi o gabarito divulgado pela banca, tá? Pode ser considerado em casos de resposta inflamatória exacerbada? Sim, isso não está errado. Pode ser considerado em casos de resposta inflamatória exacerbada? Sim, e assim que era a recomendação, certo, dos últimos anos, antes dessa nova publicação da ATS 2025. Só que a letra D diz, corticoide está indicado para pacientes em terapia intensiva. Os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade grave, ou seja, aqueles que vão para a terapia intensiva, o corticoide está indicado, a ATS 2025 sugere o uso de corticoide? Sim. Então, em nossa opinião, é uma questão que tem duas respostas, letra C e letra D. A letra D deve ser considerada assim como resposta. Então, a gente sugere para esta questão a anulação pela existência de duas respostas corretas. Ok, galera? Então, para a clínica médica, eram essas três questões do acesso direto que, na nossa opinião, cabem recurso, cabem questionamento. Mais uma vez, se acharem que tem mais alguma questão, vocês podem falar conosco, que a gente vai avaliar novamente a questão, ok? Se tiver discordância em relação a essas questões que a gente expôs aqui, podem levantar seus argumentos, a gente vai discutir com vocês e vai reavaliar, não temos problema nenhum em reconhecer um eventual erro, um eventual equívoco, desde que seja baseada, que seja com bom argumento, baseada na literatura. Tranquilo? Então, desejo aqui para vocês um forte abraço, espero que vocês tenham se saído bem na prova da Santa Casa de BH e que garantam a vaga na residência. Um grande abraço.